E afinal, o que é esforço no aprendizado do inglês? No aprendizado de idiomas. Então, como já te falei, estarei falando com relação ao inglês para a sua fluência, o que vai ajudar você a chegar na sua fluência. E eu decidi realizar isto porque eu acho que é interessante que você entenda um conceito, porque eu, normalmente, quando estou falando para as pessoas nos meus conteúdos, nos meus vídeos, nos meus posts, onde seja, eu sempre falo muito e enfatizo muito no fato da pessoa ter que se esforçar para realizar coisas que vão levar ela à fluência. Mas, cara, eu percebi que, às vezes, a minha definição do esforço ou a minha definição de esforço pode ser muito diferente da tua, ou você pode ter uma definição de esforço totalmente distorcida daquilo que eu falo. Então, eu quero realizar isto para alinhar esse conhecimento, essa expectativa. E não é à toa que eu realizei hoje um post nos stories do meu Instagram, onde eu falei, eu estava na academia e eu postei o seguinte: projeto verão, faça em 8 dias o que você não fez em 33 anos. Então eu postei isso realmente de propósito para dar a entender que esse esforço que eu posso realizar durante 8 dias, que é uma mentira, eu já estou indo há um tempo atrás também, ele não vai ser suficiente para aquilo que eu quero, porque eu estou tentando compensar tudo que eu não fiz em 33 anos. Mas nunca é tarde para começar, então, por isso é o que eu postei, justamente. Então, como eu já te falei, nas postagens eu falo muito do esforço, o que vamos fazer aqui? Nossas perspectivas vão ficar alinhadas, ou pelo menos você vai entender ao que eu me refiro quando eu falo com relação a que você precisa se esforçar para ser fluente em inglês. Você sabe que a mensagem que uma pessoa passa, não sei se você sabia, mas preste atenção, é o seguinte: eu posso passar uma mensagem, mas quando essa mensagem chegar em você, a mensagem pode ter mudado 100%. Você pode distorcer a minha mensagem de uma maneira incrível, porque eu posso ter usado uma entonação que você talvez não gostou, ou posso ter usado uma palavra que para você especificamente não funciona, que você diz tipo, como assim que eu extremamente disse essa palavra? Então, na comunicação, a mensagem que é passada é a mensagem que a pessoa vai entender. A pessoa que recebe entende a mensagem de uma maneira. Isso não é uma coisa errada. Quando você fala uma mensagem e outra pessoa entende uma outra coisa, não é uma coisa errada. Isso significa, é um conceito, é um dos pilares da programação neurolinguística, onde se fala que o mapa não é o território. Ou seja, a realidade depende da pessoa. Você não vê dos olhos que eu vejo as coisas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu sofro muito, mas muito mesmo com o calor. Tanto que eu estou suando aqui. Com certeza você vai ver talvez o pingo aqui caindo. Com certeza você vai ver. Eu sou uma pessoa que, corporalmente falando, eu tenho um sofrimento pelo calor. E pelas temperaturas altas e a umidade. E a minha esposa é uma pessoa completamente diferente nesse quesito. Ela já é mais resistente ao calor e ela não gosta do frio. E como foi criado numa cidade gelada, gelada, vamos dizer que não é gelada, mas ela sempre, o ano todo é fria. Então, para mim, o frio é uma coisa gostosa, porque estou acostumado, esse é meu território. Esse é aquilo, esse é o meu mapa. Essa é a minha realidade. Mas a minha esposa não. Ela gosta do calor. Então, quando tem um dia ensolarado aqui em Barra Velha, que é onde nós moramos atualmente, eu falo para ela, tipo, ó, tá quente pra caramba, já tô começando a suar aqui muito, não aguento, tal, toda coisa. E ela me diz, não, está agradável, está bom, eu gosto do calor e assim por diante. Então veja que a mensagem que eu passo é a minha realidade, e a mensagem que ela escuta é a realidade dela. Que para ela o calor é bom e para mim o calor é uma coisa que me deixa desconfortável. Então, esse é o alinhamento que nós vamos fazer com relação ao esforço. Vamos ver, eu vou te passar a minha visão e você vai pegar a sua visão e vai colocar uma do lado da outra para entender o que é realmente esforço no aprendizado do idioma. O que é esforço, o que eu preciso fazer, ou qual é o esforço que eu preciso fazer para ser fluente em inglês. Então vamos falar sobre algo similar. Eu vou te passar essa visão e essa visão vem dos 11 anos que eu tenho de experiência ensinando o idioma e todas as experiências que eu tenho tido ensinando qualquer tipo de coisa.
que já entendo como que funciona esse negócio, como que funciona a maneira de você ter um resultado, ser paciente para obter o resultado, ou será que está indo no caminho certo para obter um resultado? Então, são algumas das coisas que estaremos pensando como tal. E vou definir esforço, procurei uma definição do dicionário, vou ler essa definição aqui para você. Olha só, no dicionário tem duas definições da palavra esforço. A primeira é a seguinte: intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. E na segunda definição ele fala o seguinte: aquilo que se faz com dificuldade e empenho, trabalho, empreendimento ou uma obra. Olha que louco, olha que louco. As palavras na própria definição do esforço tendem a nos levar, ou seja, a própria definição do dicionário do esforço tem uma tendência a te levar a acreditar que o esforço é uma coisa ruim, ou uma coisa negativa, ou que é uma coisa difícil. Poxa, não é verdade? Pensa o seguinte, para você, hoje em dia, o que é esforço? Se eu te falo, cara, tipo, vamos lá, se esforce. Você vai entender isso de uma conotação positiva ou numa conotação negativa. Para ti traz coisas boas ou coisas ruins. Então, para uma criança, se eu falo para a criança, se esforce, vamos lá. Se eu começo a puxar, se eu sou insistente sempre falando se esforce, isso vai gerar uma crença negativa nela, onde vai acreditar que se esforçar é tipo, cara, ela não vai gostar de se esforçar. Então, a tua própria definição de esforço começa por definir se ela é no espectro positivo ou negativo. Você pensa coisas boas quando eu te falo de esforço? E, logicamente, estamos levando para a área dos idiomas. Você pensa coisas boas quando eu falo que você precisa se esforçar para ser fluente em inglês. Então, essa é uma reflexão que você pode fazer. Será que existem pessoas na vida que não precisam se esforçar para ser fluentes em inglês, para serem fluentes em inglês? Será que realmente existe esse tipo de pessoa? Será que ninguém precisa realizar nenhum tipo de esforço para ser fluente em inglês? Você já conhece aquele colega ou aquele conhecido, que conhece aquele conhecido, né? Tá louco? Você já conhece uma pessoa que você pensa e na hora diz tipo, não, para ele foi fácil aprender. Eu já tive pessoas que me falaram isso com relação ao português, porque eu falo para elas, eu aprendi o português em um espaço, consegui me comunicar em português em um espaço de 3 meses e meio, 4 meses. E as pessoas me falam, mas que você é bom em línguas, né? Você é bom de línguas, você é bom. Você não tem problema para fazer isso, é que você é top. Não, foi esforço. Foi esforço forte. Foi esforço forte mesmo. Eu já me desfiz do caderno que eu tinha, mas eu tinha um caderninho roxo, top, cara, top, onde eu tomava todas as anotações que eu fazia para conseguir linkar o português com o inglês. Olha que engraçado. Eu aprendi o português através do inglês. Então eu pegava e eu escrevia as frases como elas eram em inglês e eu traduzia elas para o português. Mas isso é um processo diário. Eu fazia isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e sempre analisando muito bem aquilo que eu estava vendo. Mas não estou aqui para te contar como é que eu aprendi o português. Estou aqui para contar justamente que o esforço é uma coisa que faz parte da equação. Então, se falamos de pessoas que não precisam se esforçar para aprender o inglês, você poderá estar pensando nesse momento, tipo, cara, sim, há pessoas que têm jeito, tem pessoas que têm jeito para os idiomas, e realmente eu fui uma daquelas pessoas que não tem esse talento ou essa dádiva. Eu não fui presenteado com o talento dos idiomas e por isso que eu não sou fluente hoje em dia. Você já pensou isso alguma vez? Já passou pela tua cabeça isso? Tipo, cara, talvez o erro seja eu, o erro não, o problema seja eu. Então, é normal que isso aconteça, que esse tipo de pensamento passe pela tua cabeça, é normal. No entanto, é uma crença, isso gera uma crença que te diz no seguinte na cabeça: se você tem que se esforçar para realizar uma coisa, para ser fluente, ou se você precisa realizar algum tipo de esforço para conseguir ser fluente em inglês, é porque você não tem a capacidade para fazer uma coisa bem feita. Já pensou isso? Que é louco. Olha só, se você não tem
se você não se esforçar para ser fluente, é porque você não tem a capacidade para fazê-lo bem feito. Poxa, como assim? É uma coisa que desencoraja. Se eu te falo que você não nasceu com o talento ou a dádiva de aprender os idiomas, se você não tem esse link no teu cérebro que te diz que que te ajuda a aprender os idiomas, você acha que você não tem a capacidade para fazê-lo. E te falo porque muitas pessoas passam por isso e elas pensam isso mesmo. Elas têm esse mesmo pensamento, tipo, putz, eu não nasci com isso, eu vou ter que me esforçar um monte, mas sempre falam isso uma conotação negativa, o que passa a desencorajar aquilo que você pensa. Am I right? Estou no certo? Não estou no certo. Então você pensa, melhor deixa para as pessoas que são naturalmente talentosas para o idioma, eu vou me virar com o São Google, eu vou procurar um tradutor, eu não vou viajar para países que falam inglês, eu talvez vou manter meu emprego normal, não vou ter nenhum tipo de promoção, nem coisa assim, nenhuma outra oportunidade, porque para mim não, eu não nasci com esse dom das línguas, essa dádiva. Cara, é uma coisa engraçada, porque é como o escritor muito renomeado Malcolm Gladwell, ele fala o seguinte, ele sugeriu uma coisa, ele diz: nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais obtidas sem esforço do que as que requerem diligência. Olha só, vou repetir só para você entender isso na sua cabeça aqui. Nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais obtidas sem esforço do que as que requerem diligência. Então, as pessoas veem que alguém tem uma certa facilidade e vão dizer, nossa, que talento, que top, que chique. As pessoas veem o Neymar ou o Cristiano Ronaldo e falam, nossa, como é que ele é talentoso pra caramba, ele mas ele não sabe aquele esforço que ele está fazendo desde que era criança. Ou a pessoa que é fluente no idioma e diz, não, é que para ele foi fácil, para ele foi bem tranquilo essa questão do esforço, porque ele nasceu com esse talento, ele já tem uma pronúncia boa do berço, ele nasceu com língua gringa, cara. Isso eu inventei agora, tá? Ele nasceu com língua gringa, então ele já tem o R, world, ele não tem essa dificuldade na pronúncia. Cara, veja que forte isso, tá louco? Ou seja, é tipo assim, se você não nasce com o dom de aprender línguas, você é... Desculpa, não, volta aí. Se você nasce com o dom de aprender línguas, você é fluente. Se não, você nunca será fluente ao ponto que essas pessoas chegam. Está entendendo esse ponto? Isso aqui é louco demais. Isso é baloney. Baloney em inglês é uma coisa tipo lorota. Isso é merda, desculpa a palavra, mas isso é mentira. Não existe talento, não depende de talento, não é que a minha língua ela é melhor, ela está adaptada para línguas, para idiomas. Não, eu sofro as mesmas dificuldades que você sofre. Então, eu passei pelas mesmas dificuldades que você está passando com relação ao aprendizado do inglês ou de qualquer idioma que esteja aprendendo. Isso tem a ver com esforço, tem a ver diretamente com esforço. Entenda o seguinte, para aí, absolutamente toda pessoa precisa se esforçar para ser fluente em inglês ou francês, português, espanhol, italiano, whatever. Toda pessoa, absolutamente toda pessoa, exceto a Alexa da Amazon, que ela é só um clique do botão, mas isso é um robô, tá? Toda pessoa precisa se esforçar para ser fluente em inglês. Entenda isso, grave na sua mente. O que o esforço faz é que ele desencadeia na tua mente a capacidade de realizar. O esforço, o esforçar, olha só que engraçado, esforçar-se. Esforçar-se, se você divide forçar-se, assim mesmo. É forçar você a fazer alguma coisa, mas não se forçar de uma conotação negativa, uma conotação positiva. Porque o que ele faz? Ele desencadeia a capacidade para depois transformar essa capacidade em quê? Realização. E realização não é mais do que você obter o resultado. Então, quando você começa a entender o conceito de esforço, da visão que eu estou querendo te passar, é você desencadear, ou seja, dar um clique, dar um start
dar esse pontapé inicial para que você acenda na sua cabeça, na sua mente, onde você quer, a sua capacidade de falar o inglês, de ser fluente, o que vai transformar essa capacidade sim ou sim em realização. Não existe maneira. Se você coloca o esforço, se você realiza o esforço que precisa realizar, e você coloca nele toda a sua capacidade, automaticamente se transformará em fluência, garantida. Você não precisa, de jeito nenhum, ser uma pessoa ruim para o idioma para se esforçar. Isso é uma crença mega limitante. Você acreditar, tipo, cara, as pessoas que são ruins no inglês, ou as pessoas que têm mais dificuldade com o idioma, são aquelas que devem se esforçar. Esquece isso. Já te falei, todo mundo precisa se esforçar para aprender um idioma, para ser fluente em inglês. O que você precisa realmente, para se esforçar, você precisa querer ser fluente. Ter um motivo pelo qual ser fluente, certo? Eu quero ser fluente, então, quando você quer ser fluente, você vai automaticamente a desencadear o seu esforço, o que vai desencadear a capacidade e vai se transformar em realização. E aqui, quando falamos sobre querer ser fluente, vou passar a falar sobre um medo muito comum. E veja se você se identifica, se identifica, deixa aqui nos comentários, por favor, me conta a tua experiência. Eu gosto muito de escutar as experiências das pessoas, porque, como eu te falei, cada pessoa tem uma história magnífica com o inglês e normalmente essas histórias são interessantes porque são similares de um ponto, mas ao mesmo tempo elas são tão únicas e tão próprias que cada pessoa tem seus demônios no inglês, né? Tem seus medos. E aqui eu vou falar sobre um medo comum. Um medo muito comum que das pessoas, um medo muito comum que as pessoas que querem ser fluentes, elas sofrem. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Um pouquinho da aguinha, porque já... Qual que é o medo que as pessoas que querem ser fluentes, um medo comum das pessoas, não é o único, mas é muito comum. O medo é tentar e fracassar. O medo da pessoa é tentar realizar uma tentativa e fracassar na tentativa. Pensa, quantas vezes você já tentou ser fluente ou tentou estudar o inglês, deu mais uma chance e você fracassou nesse intento? Poxa, é tipo realizar um esforço que você colocou, você decidiu tomar uma ação, colocou seu esforço e esse esforço foi inútil. Ou ele não trouxe um resultado que você estava esperando. Quantas vezes aconteceu isso com você? E quantas vezes mais vai acontecer se você não toma um caminho diferente? Então, essa é a questão ali. Ao final, é o que, vamos dizer que o pensamento que fica em você quando acontece esse fracasso é tipo, poxa, eu sinto pena de dizer que eu coloquei todo o meu esforço para ser fluente, eu fiz o melhor que eu podia para ser fluente, e isso não foi suficiente para ser, e ainda não sou. Então, é meio penoso para a pessoa aceitar isso. Aceita. A pessoa vai dizer, poxa, mas eu dei tudo que eu tinha. Eu coloquei tudo, eu fiz, estudei, eu sentava assim, ia todas as aulas, eu fazia todas as atividades, tal. E afinal, não foi suficiente para ser fluente. Então, o que acontece? Quando você realiza realmente, quando você tem ou esclarece o que é o esforço, você alinha o esforço para a aprendizado de idiomas, você não tem mais uma desculpa para dizer que você não é fluente. Você vai automaticamente tirar as desculpas de por que você não é fluente. Olha só que engraçado. Quando você realmente faz o esforço. E nós já daqui a pouco eu vou falar sobre como ressignificar a definição de esforço. Porque já estou falando de uma conotação negativa ainda, né? Tipo, uma coisa que está tirando de você e não está te trazendo resultado. Porque ninguém quer fazer algo para não ter um resultado, né? É lógico. É água que eu bebi, tá? Não é suor. Então, tira o fato de você realizar o esforço, de você realmente
fazer o esforço que deve ser feito tira as desculpas para não ser fluente. Então, por isso que assusta as pessoas. Por isso que esforçar-se assusta. Porque você não quer tirar a desculpa de por que você fracassou no idioma. Pensa, cara, se você não se esforçou nada, você simplesmente consegue dizer que o motivo é por isso. Ou seja, se você não realizou nenhum tipo de ação, do esforço, se alguém te pergunta, cara, por que você vai tentar novamente inglês? Você não estava fazendo um curso? Sim, mas é que eu não estudei, mano. Eu não me esforcei, eu não me esforcei para fazer, ou eu tinha problemas lá com a coisa. Então, essa é a tua desculpa. Mas quando você realmente faz o esforço, a desculpa some. Você não consegue usar ela. Daí você não conseguirá dizer, presta atenção aqui, não conseguirá dizer, eu poderia ser fluente se eu não tivesse parado o curso um ano atrás. Ou, eu poderia ser fluente, mas eu dei uma parada por questão do trabalho. Eu poderia ser fluente, mas eu não me dedico. Todas essas desculpas, quando você faz um esforço de estudar, elas somem automaticamente. Por quê? Porque se você faz uma tentativa real de aprender o idioma, você não tem desculpas. Você não tem desculpas. Você tem motivos. Você tem desalinhamento de estratégia com o resultado. Mas você não tem desculpas. Poxa, realizar uma tentativa real. Cara, tentativa real de ser fluente é você fazer com constância. É você se esforçar realmente, colocar o que você precisa realizar, usar as estratégias certas, estudar da maneira que é melhor para você e não da maneira que é melhor para a escola que esteja ensinando você. Se a melhor maneira é com a escola, tudo certo, usa ela. Mas faça uma tentativa real. Não largue a responsabilidade no fator externo, que é a pessoa que está te ensinando. Pegue a responsabilidade para você, porque o esforço é teu. O esforço não é do professor que está te ensinando, de jeito nenhum. Eu falo para alguns dos coaches, quando por algum motivo começam a dar desculpas, cara, eu não consegui fazer nada, porque aqui tem muito trabalho, é que tem não sei que filho, é que tal coisa, é que eu vou na academia, é que estamos em fechamento do mês. Eu falo o seguinte, tranquilo, desculpa zero, não se preocupe. Eu ainda sou fluente em inglês. É você que está perdendo a chance. É você que está dando desculpas. Eu poderia ser fluente, mas não me dediquei. Está entendendo? Então, quando você faz o esforço, você não tem chance de usar essas desculpas. Quando você faz uma tentativa real de aprender o idioma, você não tem como dizer. Não pode dizer isso, porque você se encara com a realidade, cara. Você se encara com a realidade. Se você não tem resultados, é porque alguma coisa está errada no caminho que está tomando, não você, porque você está fazendo o que precisa ser feito. Então vamos ressignificar um pouco da visão do que é esforço no aprendizado de idiomas. O que carambas é esforço no aprendizado de idiomas? Vamos lá. Vou voltar na definição. Vou te dizer novamente a definição do esforço segundo o dicionário. Só que vou destacar duas palavras bem interessantes. Primeira definição do dicionário foi intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. E a segunda definição é aquilo que se faz com dificuldade e empenho, trabalho, empreendimento ou obra. Vou destacar as seguintes palavras: intensificação e empenho. São palavras positivas. Elas se trazem uma imagem positiva. Empenho. Poxa, se eu te falo, se empenha em fazer melhor, você vai se empenhar porque você está tendo um reforço positivo nisso. Ou intensifica os teus estudos. Você está tendo um reforço positivo disso. Então, trata-se de entender que para ser fluente no idioma, você precisa se empenhar para que isso aconteça. E para empenhar-se para que isso aconteça, escuta essa frase aqui. Grava, my friend. Grava. Você deve dar tudo de sim para que isso aconteça. Tudo de sim.
tudo que está a seu alcance, você precisa colocar 100% da sua energia no seu processo de aprendizado. Eu quero ser fluente, eu vou dar tudo de mim para ser fluente. Logicamente, vamos lá, vamos manter proporções. Você não vai deixar de comer, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de passar tempo com seus filhos. Não. Você não vai deixar de ir na academia. Não. Trata-se de saber o que você pode estar realizando para que esse esforço se transforme em realização e resultado. Então, você deve dar tudo de si para que isso aconteça. Mas para dar tudo de si, deve existir uma motivação interna, uma chama interna, assim, uma coisa que acende e você diz tipo, agora eu vou dar tudo de mim para ser fluente. Alguma motivação que faça você agir. E essa motivação normalmente ou sempre será a mudança que o inglês trará na sua vida. Então você que está aí, pensa o seguinte, reflite. O que mudará na sua vida quando você seja fluente? O que mudará na sua vida quando você seja fluente? Ou seja, talvez você tenha poder ter um emprego melhor, você poderá viajar mundo fora, você poderá fazer um mestrado finalmente, você poderá realizar o teste que sempre quis de certificação para ir morar no Canadá. O que mudará na sua vida por ser fluente? Você pode criar um filho bilíngue, olha só, e por parte desse problema que você tem tido com seu idioma, você pode fazer isso. Então, essa é a motivação que te faz agir. Aquilo que te faz dizer, nossa, eu preciso colocar meu esforço para ser fluente no idioma. E quando você entende essa mudança, my friend, passa a entender que o esforço é agir em direção dessa mudança. Ou seja, realizar ações que vão te levar a essa mudança especificamente. Se a tua mudança é ter uma promoção no teu emprego, então você vai realizar ações para que você consiga obter essa promoção. Vamos dizer que para você ser promovido precisa realizar relatórios em inglês. Ou você precisa conseguir apresentar a sua empresa ou falar da sua empresa em inglês. Então, o esforço que você realizará é realizar ações que vão te levar a falar da sua empresa ou vão te levar a fazer apresentações ou criar relatórios no idioma. Então, eles vão te levar tudo a isso, encaminhar tudo a isso. Veja como é simples. O teu esforço deve ser ligado à tua motivação de agir. E essa motivação de agir, grava isto. É a mudança que falar inglês trará na sua vida. A mudança que trará na sua vida. Não é difícil. É uma simples decisão. Não precisa sentar, ou seja, é uma decisão de você ter contato, sentar e fazer o que precisa ser feito, dar tudo de si. Não se trata de você pegar um sábado e dizer, não estudei durante a semana toda, eu vou sentar e estudar 5 horas seguidas isto aqui. Cara, você não vai ter o resultado que você quer. Não, não. Mas pode tratar-se sim do esforço de realizar o quê? É o fato de ter contato consciente com o idioma, ou estudar o idioma mais dias sim do que não. Ha! Pega essa aí, mais dias sim do que não. A tua semana tem 7 dias, a minha também. Pelo menos desses 7 dias, você vai estudar 4, ou ter contato consciente com o idioma 4. Esse é o esforço com relação ao aprendizado do inglês. Você quer ser fluente? Pelo menos 4 dias. Pelo menos 4 dias da semana para obter esse resultado. Mais dias sim do que não. Grava isto, escreve essa frasezinha num post-it e coloca no teu computador, na tua geladeira, no teu espelho, onde você quer. Eu preciso ter contato consciente com o inglês mais dias sim do que não. E você dá seu melhor durante esse contato, my friend. Você, mesmo acreditando que você não foi dotado com os talentos de ser fluente, eu não sou talentoso para os idiomas, mas você dá o seu melhor. Porque esse talento ou essa dádiva não existe. Não existem pessoas com dom, não existe pessoa que nasceu com língua gringa, entendeu? Nasceram pessoas que simplesmente são consistentes, persistentes e estão indo, correndo atrás do seu objetivo. Elas têm a motivação, o desejo de agir, que se transformou em esforço. Esforço em direção da mudança que vai gerar o inglês na tua vida.
Então seja consistente, não pare, mesmo achando que seu esforço não esteja valendo a pena. Porque guess what, my friend? Ele está valendo a pena sim. Você tem, no processo do aprendizado, de fato, existe um momento que é chamado vale da desilusão, porque você não está tendo o resultado que você espera, mas todo esse resultado está armazenado. Eu já fiz uma live com relação a isso, está no meu Instagram e no YouTube também. Então você pode revisar também. Então, vamos resumindo um pouquinho aqui. O esforço com relação ao inglês, eu vejo como o fato do quê? Estudar ou ter contato consciente com o idioma, mesmo você não querendo por X ou Y motivo. Pensa que é como se fosse academia. Tem dias que você não quer ir, mas você vai, porque você sabe que é bom para o seu corpo. Tem dias que você não quer estudar, ou você não quer ter contato com o idioma, mas você estuda ou tem contato com o idioma porque você sabe que quer, no final, a mudança que a fluência vai te trazer. E você deixa de lado as suas desculpas. Porque você, ao deixar de lado as suas desculpas, está ressignificando o medo de fracassar na tentativa. Você está ressignificando isso. E está deixando isso como eu dei tudo de mim para que isso acontecesse. E os resultados estão sendo proporcionais às ações que eu estou tomando. Os teus resultados são proporcionais às ações que você toma com relação a ser fluente. Entenda uma coisa, o resultado chegará. E mesmo assim, se você realiza o esforço e você não vê resultado, você vê que não está valendo a pena ou o que seja, coloque-se à prova. Liga para alguém e tenta falar em inglês. Ou manda uma mensagem em inglês para alguém e tenta bater um papo em inglês. Entende? Você pode se colocar à prova com relação ao idioma, para ver se o esforço está valendo ou não está valendo a pena. E se mesmo assim, não adianta você dizer, putz, eu estou me esforçando tanto e eu não estou tendo o resultado que eu queria, eu não estou sendo fluente, eu não me considero fluente, reveja as suas estratégias e, cara, veja seus recursos de estudo. Será que você está fazendo a metodologia certa, está fazendo com a pessoa certa, está seguindo as instruções certas para estudar ou não está seguindo as instruções certas para estudar e assim por diante. Right, my friend? Porque o esforço que eu posso ter com relação ao idioma é diferente do teu, e o teu é diferente do João, da Maria, do Pepe, do whatever. Todo mundo tem um esforço diferente. Então, esse você vai entender qual que será. É basicamente o seguinte, o teu resultado virá do teu esforço. O teu resultado virá do teu esforço. É proporcional ao teu esforço, mas o teu esforço é agir em direção da mudança que o inglês vai te trazer, my friend. Alright? Então, já que te passei a minha visão do que é esforço, afinal, o que é esforço com relação ao aprendizado dos idiomas? Conta para mim, aqui nos comentários, o que você leva para a sua vida após este vídeo. Para mim é importante saber disso. E se você consegue, compartilhe com mais alguém que esteja aprendendo inglês ou que você sabe que está se batendo para aprender inglês, porque isso também pode ajudar essa pessoa a entender que o esforço traz resultados. Alright, my friend? Como eu te falaria, that's it for today. It's Coach Esteban 101 speaking over here. And bye, bye, bye.